Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist. Hoje a gente vai estar falando sobre os carboidratos, dando sequência aí à nossa série. E mais especificamente a gente vai focar na estrutura dos carboidratos, na parte mais química, ok? Então, primeiro a gente vai entender algumas características gerais que é importante de vocês saberem. Então, os carboidratos, a gente viu que nas proteínas o diferencial delas era a questão do nitrogênio, era o fato de as proteínas serem abundantes em todas as células do nosso corpo. Os carboidratos, eles já vão ter a característica de serem as biomoléculas mais abundantes na Terra. Então, a gente não está falando mais do nosso corpo, eles são mais abundantes na Terra em si, apesar de que, obviamente, a gente tem muito carboidrato, sim. A glicose, ela vai ser produzida pelos vegetais por meio da fotossíntese. Então, a gente não tem a capacidade de sintetizar glicose. Os aminoácidos, por exemplo, alguns a gente consegue sintetizar e outros não, devido ali ao esqueleto carbônico que a gente não consegue produzir. Já os carboidratos, a glicose, que a gente vai trabalhar bastante a questão da glicose, a gente não consegue produzir, a gente precisa consumir. Então, os vegetais, né, aquela forminha lá da fotossíntese, 6 CO2, 6 moléculas de água, mais a energia, né, energia solar, formando aí glicose e liberando também o oxigênio. Então, a fotossíntese é um processo que a gente tem a conversão da energia solar em energia química, né, energia que está armazenada ali, numa forma, digamos assim, potencial, que vai ser armazenada nos carboidratos e em outras moléculas orgânicas. As próprias proteínas, elas podem sim gerar energia, embora não é o seu principal papel. A gente tem, por exemplo, uma pequena produção de energia diária a partir de proteínas, né? Mais especificamente falando ali dos aminoácidos, só que não é a prioridade do nosso corpo oxidar aminoácido para produzir energia, e sim oxidar glicose, oxidar carboidratos ou também oxidar gorduras, que a gente vai falar mais para frente. E qual a principal função? É aquilo que a gente já está falando, substrato energético. Então, glicose, produzir energia, né? Entrar lá na glicólise, depois o ciclo de Krebs, depois o processo de fosforilação oxidativa para produzir ATP e o ATP ser utilizado aí para gerar energia. Por conta disso, os carboidratos eles têm efeito sobre a saciedade. Então, a depender aí do tipo de carboidrato que você está comendo, qual é o alimento, fonte de carboidrato que você está comendo, isso pode fazer com que você fique mais ou menos saciado, né? A velocidade de digestão de alguns alimentos ricos em carboidratos são bastante diferentes. Você pegar a velocidade de digestão, por exemplo, de uma batata vai ser diferente de um pão, vai ser diferente de uma tapioca, principalmente quando a gente pensa na combinação de vários alimentos em uma refeição só. Vai ter impacto como a glicemia, como eu estava acabando de falar. Se tem ali uma velocidade de digestão e absorção diferente, tem aqueles que são digeridos e absorvidos mais rápidos, tem aqueles que são digeridos e absorvidos de maneira mais lenta. Isso vai influenciar o quê? Na elevação ali da glicose no sangue, né? Nos níveis de glicose no sangue. Tem também impacto sobre a insulinemia. Então, os carboidratos são os principais nutrientes a estimular a liberação de insulina e também vai ter influência sobre o metabolismo lipídico. Apesar de esse não ser o foco aqui dessa aula, mas só uma pincelada, os carboidratos, quando consumidos em excessos, eles vão ali virar gordura, né? Não tem outra. Se você está dando glicose, frutose, independente de qual seja o carboidrato, além da necessidade daquele indivíduo, a longo prazo, esse fornecimento aí de carboidrato excessivo, ele vai se transformar em gordura. Geralmente os carboidratos eles vão compor a maior parte da dieta dos seres humanos, então hoje em dia já existe aí, né, diversas dietas e dietas que têm composições diferentes. Por exemplo, um low carb já vai ter um menor teor de carboidrato, né? Principalmente em uma cetogênica. Mas, de modo geral, os carboidratos, na maior parte das dietas, eles ainda têm uma predominância, né? Eles compõem a maior parte das dietas. E eles vão desempenhar diversas funções. A energética é a que a gente acaba falando mais, priorizando mais, mas também tem função estrutural, né? Principalmente aí se a gente pensar nos vegetais, função de comunicação, de fibra alimentar. Então, existem diversos papéis que eles podem desempenhar. Apesar de, como eu falei, a gente destaca muito o papel energético. E aqui falando da classificação. Quando a gente fala em carboidrato,
a gente está falando aí de um grupo de substâncias bastante diverso, né? Que tem ali as suas propriedades fisiológicas. Então, como a gente viu, por exemplo, tem as fibras. As fibras, elas já vão ter uma propriedade específica, né? Já vão ter funções específicas, gerar efeitos específicos no nosso corpo. E os carboidratos, de modo geral, cada um vai se diferenciar. Então, propriedades fisiológicas diferentes, propriedades físicas e propriedades químicas. Estruturalmente, o que é que os carboidratos eles são? Eles vão ser compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio nessa proporção assim, de 1 para 2 para 1, ou seja, a cada carbono, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Geralmente, os livros, eles trazem essa imagenzinha aqui, né, como o carbono do lado do H2O e esse N aqui indicando esse N que está se repetindo. É errado tratar, hoje em dia já não se fala tanto de hidratos de carbono, porque o carboidrato não é um carbono que está rodeado de água. Então, essa nomenclatura ela já caiu um pouco em desuso, apesar de que muitos livros ainda trazem isso, né? Ainda trazem essa representação aqui. Mas, de modo geral, carboidrato vai ser o quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Algumas exceções, né? Alguns carboidratos podem ter nitrogênio, podem ter o fósforo ou podem ter enxofre, mas, como eu falei, exceções, não segue a regra. E também lembrar que tem os carboidratos desoxigenados, né? Perderam ali um átomo de oxigênio, então essa proporção aqui ela não vai ser observada. Quanto à classificação, alguns materiais eles vão divergir um pouco. Alguns vão falar de monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Outros só vão trazer mono, oligo e poli, né? Vocês vão ver essas diferençazinhas. Monossacarídeo seria a menor unidade, né? A gente vai ver aqui no próximo. Seria a menor unidade de um carboidrato. O interessante dos carboidratos é que, por exemplo, quando a gente fala de proteína, eu falei para vocês que os aminoácidos, eles formam as proteínas. Então, se eu tiver só um aminoácido solto, eu não tenho proteína nenhuma. Tranquilo? Só que aqui nos carboidratos, não. Quando eu tenho só um monossacarídeo, por exemplo, quando eu tenho só uma glicose sozinha, solta, é um carboidrato. Mas se eu tiver também várias glicoses unidas, também é carboidrato. Então, percebam essa diferença. Se eu tenho um aminoácido, eu não tenho uma proteína. Eu preciso de vários aminoácidos para compor uma proteína. Mas aqui não. Se eu tiver só um carboidrato solto, né, livre, é carboidrato. Só um monossacarídeo é carboidrato. Só 2 monossacarídeos é carboidrato. Então, percebam essa diferença. O monossacarídeo, como eu falei, é a menor unidade. O disacarídeo seria formado pela união de 2 monossacarídeos. E os polissacarídeos seriam ali mais de... Alguns livros vão trazer mais de 10, outros livros vão trazer mais de 20. Então, vocês podem ter essa diferença. O mono seria 1, disacarídeos 2 monossacarídeos, oligo, alguns vão trazer de 3 a 10 ou 3 a 9, outros vão trazer ali, já considerando os disacarídeos também como oligosacarídeos, depende aí da classificação. Essa daqui é a do Lehninger, certo? E aqui, como eu falei para vocês, o que é o monossacarídeo? A forma mais simples do carboidrato, aquela que não pode ser hidrolisada. Então, quando eu estou falando, por exemplo, do glicogênio ou do amido, tanto o glicogênio como o amido são polímeros de glicose. Lembra que a gente já trabalhou essa nomenclatura? Polímero é quando eu tenho uma estrutura grande que foi formada por várias unidades menores, né? Por subunidades. Então, quando eu falo de glicogênio ou de amido, eu estou falando de polímeros de glicose, que pode ser hidrolisado. Então, aquele meu glicogênio, quando eu estou lá me exercitando, ele vai sendo quebrado para liberar o quê? Glicose. Depois que formou glicose, essa glicose ela não pode mais ser quebrada, entendeu? Para formar outro carboidrato. Não existe mais isso. Então, todo monossacarídeo, ele não pode ser hidrolisado, é a forma mais simples. E aí, eles podem variar quanto ao número de carbonos. Então, a gente tem monossacarídeos com 3 carbonos, que são as trioses, monossacarídeos com 4 carbonos, que são as tetroses, e aí vai. Pentose, hexose e até heptose, né, que seriam 7. Quem são os mais comuns que a gente conhece? Glicose, a frutose e a galactose, que são o quê? Hexoses, certo? São os mais comuns, mas existem esses também aqui. Os de 3 carbonos, os de 4, os de 5, certo? Aí aqui eu quero mostrar para vocês, ó. Esse daqui, por exemplo, é uma triose.
é um monossacarídeo, esses dois aqui são monossacarídeos só formados por 3 carbonos. Quimicamente, né, quando a gente pergunta o que é um carboidrato, quimicamente o que é isso? Polihidroxialdeído, polihidroxicetonas ou qualquer substância que quando sofre hidrólise vai virar ou polihidroxialdeído ou polihidroxicetona. Como assim? Vamos lá desmembrar esse termo. Olhem aqui para essa imagem. Polihidroxialdeído. O que é um aldeído, gente? O aldeído ele é um grupo funcional que vai ter aqui o grupo carbonila, que é o C-O, na extremidade da cadeia. Então, eu tenho aqui uma cadeia de carbono, como vocês podem ver, ó. Carbono ligado a outro carbono, que está ligado a outro carbono, é uma cadeia. E lá na minha extremidade, eu tenho esse C-O aqui, ó, que vocês estão vendo, que eu estou passando o mouse. Esse C-O é o grupo carbonila. Quando esse grupo carbonila está na extremidade da cadeia, eu vou chamar ele de grupo aldeído. Então, por isso, ó, polihidroxialdeído. Então, esse carboidrato aqui, ele tem um grupo aldeído. Por que polihidroxi? Porque ele tem aqui, ó, a função de hidroxila. Na verdade, ele tem a hidroxila ligado ao carbono, o grupo hidroxila ligado ao carbono. Então, polihidroxi, porque é mais de uma hidroxila ligada a carbonos, e porque aldeído, porque como a gente viu aqui, tem o grupo carbonila na extremidade da cadeia carbônica, certo? Aí se chama, então, grupo aldeído. E polihidroxicetona, qual é a diferença? Continuo tendo a minha cadeia de carbonos, só que aquele grupo carbonila, aquele C-O, ao invés de ele estar no final da minha cadeia carbônica, na extremidade, ele está entre 2 carbonos. Então, quando eu tenho o C-O entre carbonos, eu vou ter uma cetona. Por isso, polihidroxicetona. De onde veio o polihidroxi? A mesma coisa do polihidroxialdeído. Eu tenho 2 ou mais ligações aqui, né, a hidroxila fazendo ligação com o carbono. Então, essa é a classificação de um carboidrato. É um polihidroxialdeído ou uma polihidroxicetona ou qualquer substância que, quando for hidrolisada, vai gerar esses 2 compostos que a gente acabou de falar. E aí eu trouxe esse texto aqui só para ilustrar outros nomes que vocês podem encontrar para se referir a carboidrato, né? Tem os polióis, muito conhecidos aí, que podem ser utilizados como adoçantes, né? Os polióis, eles são também chamados de álcoois de açúcar. Eles tiveram seu grupo aldeído ou seu grupo cetona, né? Dependendo aí se era um aldeído ou cetona, reduzido a um álcool. Então, houve uma modificação dessa estrutura. A gente vai ter polihidroxiácidos e os seus derivados, desoxiaçúcares, aminoaçúcares, além dos polímeros desses compostos unidos por ligações glicosídicas. Então, basta vocês saberem essas 2 classificações aqui e entender que qualquer substância que gera esses compostos quando hidrolisadas também são carboidratos, tranquilo? Aí mostrando aqui para vocês, ó, exemplos de trioses e tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Aí aqui, ó, quando for um polihidroxialdeído, a gente vai chamar de aldose. Quando for uma polihidroxialcetona, a gente vai chamar de cetose. Então aqui a glicerose, que é o gliceraldeído, esse aqui que eu mostrei para vocês. Tem a de hidroxiacetona. Tem eritrose aqui, é uma aldose formada por 4 carbonos. Eritrulose é uma cetose formada por 4 carbonos. E aqui, como a gente sabe, ó, glicose, que vai ser uma aldose, é uma hexose, e a frutose, que é uma cetose. Aqui eu trouxe aqui para mostrar que existem até que existem até carboidratos com 9 carbonos. O exemplo aqui é o ácido neuramínico, né? Não são tão comuns, mas eu coloquei aqui só para ilustrar para vocês, tranquilo? Algumas características dos monossacarídeos. São sólidos cristalinos e incolores. Eles são solúveis em água e insolúveis em solventes apolares. E a maioria vai apresentar sabor doce. E aí, lembrando logo que a gente falou lá no começo da playlist sobre as ligações de hidrogênio. Por que eles são solúveis em água? Lembra que a gente acabou de falar, né? Eles são polihidroxialdeídos ou cetonas. Esse polihidroxi está fazendo referência aos grupos hidroxila. E esses grupos hidroxila aqui,
eles podem interagir com a água, né, para formar as ligações de hidrogênio. Então, por isso que eles são solúveis em água, tranquilo? Aqui, como eu falei para vocês, existem duas famílias de monossacarídeos, ou aldose ou cetose. Vão ter o grupo carbonilo em posições distintas. Então, aqui, como eu falei, ó, nos aldeídos, o grupo, aquilo que eu falei, só aqui ilustrado para vocês poderem ver. No aldeído, o grupo carbonila, ele tem no mínimo um átomo de hidrogênio, porque aqui no caso ele está no fim da cadeia, ó. Se vocês olharem aqui, ele vai ter no mínimo um hidrogênio ligado, porque ele vai estar lá no fim da cadeia, certo? Na cetona, esse grupo carbonilo ele vai estar dentro da cadeia carbônica, ou seja, ele vai estar entre carbonos. Aqui para mostrar para vocês mais de perto, ó, a estrutura. Aqui, ó, é uma cetose, aqui também outra cetose, ó. O C duplo O aqui está no meio da cadeia carbônica. E aqui a gente vai ter que também, ó, cetose, aqui tudo é cetose, certo? A frutose, ó, é uma cetose. E aqui as aldoses, ou seja, que são os aldeídos, ó. Gliceraldeído. Aqui a gente tem, cadê a... Deixa eu dar pra cá. De 6 carbonos, acho que não tá mostrando aqui. A galactose e a glicose estão aqui. Então, todos esses daqui são aldeídos, certo? Como é que eu sei? Tá bem aqui, ó. C duplo O na pontinha da cadeia. Como é que eu sei que é cetose? C duplo O no meio da cadeia. E aí, uma característica importante. Esses monossacarídeos, quando eles estão em solução aquosa, eles tendem a ficar aqui nessa forma cíclica. Então, a forma cíclica de monossacarídeos que tem 4 ou mais carbonos é a mais predominante, né? Geralmente, nos livros a gente encontra muito essa representação, porque facilita a visualização. Mas essa daqui também a gente vê, que é a que está mais presente quando a gente tem carboidratos, né? Os monossacarídeos de 4 ou mais carbonos. Então, aqui a glicose, que é uma aldose, a sua forma aberta e a sua forma cíclica, o mesmo com a frutose e a galactose. E aí percebam, menos de 1% dos monossacarídeos com 5 ou mais átomos de carbono ocorre na forma aberta aqui em uma solução. Então, não é que vai existir 100% do monossacarídeo na forma cíclica. Existe a maior parte, né? Uma pequena partezinha permanece ali na forma de cadeia aberta, certo? E aqui para mostrar para vocês, ó, o que é que acontece aqui, quem é que está reagindo quando essa cadeia se fecha. Antes da gente falar aqui, eu quero mostrar aqui para vocês só essa observação, ó. Como é que eu sei quem é o carbono 1, quem é o carbono 2, 3, 4, 5, né? Esses carbonos, eles vão ser numerados de acordo com a proximidade do grupo carbonila. Quem é o carbonila? O C duplo O. Aqui no caso, a função é de aldeído porque está na extremidade. Então, ó, os carbonos de um açúcar, é outra maneira da gente chamar, né, monossacarídeo. Às vezes confunde até as pessoas, mas é uma maneira também de se referir aos carboidratos, especificamente os monossacarídeos. Eles vão ser numerados a partir da extremidade da cadeia mais próxima ao grupo do carbonil, né, que é o C duplo O. Então, esse daqui, ó, já vai ser 1, que é a extremidade do próprio, o carbono da própria carbonila vai ser 1, e aí segue 2, 3, 4, 5, 6, certo? Agora, vamos ver aqui o que é que está acontecendo quando essa cadeia está se fechando, né? Que vai ter sim uma ligação. O carbono 1 aqui, ó, percebam, esse C duplo OH é esse bem daqui, ó. Ele se fechou e está reagindo com o oxigênio do carbono 5. Então, ó, tá marcado aqui, ó. O oxigênio, né, do grupo hidroxila, que está ligado a esse carbono, vai reagir com o carbono 1 aqui e vai formar essa forma cíclica. A gente está vendo aqui a alfa-D-glicopiranose, né, um anel com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na forma alfa, né, alfa-D-glicopiranose. E aqui beta-D-glicopiranose, mesma coisa, um anel com 5 carboninhos e na forma beta. Percebam que aqui qual é a diferença da alfa para beta? Em um, ó, o grupo hidroxila está para baixo e na outra está para cima. Basicamente só isso, tranquilo? Só a posição. E a gente vai falar agora o nome que vocês podem ver bastante, que é o carbono anomérico.
quem é o carbono anomérico? É o antigo carbono carbonílico. Carbonílico lembra carbonila. Lembra que eu falei para vocês? O que é que forma um carboidrato? A gente tem um polidroxialdeído ou uma polidroxicetona. O que é o aldeído? Vai ter o grupo carbonila, que é o C dupla O, na extremidade da cadeia. E a gente vai chamar ele, então, agora de aldeído. Então, esse carbono aqui, que é o carbono da carbonila, quando ocorre esse fechamento, quando a cadeia vai ficar na forma fechada, ele vai se transformar em um carbono assimétrico. Essa questão de assimetria a gente tratou lá na videoaula das proteínas. Então, quem não viu, se não tiver assistido, não vai entender. A gente já falou disso e o mesmo vai acontecer aqui nos carboidratos. O que é que acontece, né? Que a gente viu lá. O que é um carbono assimétrico? Ele faz ligações com 4 ligantes diferentes. Quando eu tinha aqui esse carbono aqui, ó, ele estava fazendo o quê? 3 ligações só, porque ele já fazia uma dupla ligação aqui com o oxigênio. Então, ele não era um carbono assimétrico, porque ele só fazia 3 ligações. Para ser assimétrico, tem que fazer 4 e as 4 tem que ser diferentes. O que é que aconteceu? Quando essa cadeia aqui ficou cíclica, né, ficou fechadinha, esse carbono ele passou a ser assimétrico. Vamos reparar bem aqui, ó. Deixa eu aumentar. Esse carbono está ligado aqui à hidroxila, está ligado ao hidrogênio, está ligado a todo esse grupo aqui, ó, para cá, e está ligado aqui esse oxigênio com todo esse pessoal aqui. Ou seja, as 4 ligações são com ligantes diferentes e por isso ele ficou anomérico. Então, quem é o carbono anomérico, gente? É o antigo carbono carbonílico, ou seja, esse cara bem aqui, ó. Esse carbono que antes era que fazia parte do grupo carbonila. Quando ocorre o fechamento da cadeia, ele vai virar um carbono assimétrico, que a gente vai chamar de carbono anômero. E aí ele vai ter 2 configurações, como a gente acabou de ver, alfa e beta, ou seja, são 2 isômeros. A gente também já tratou dessa nomenclatura. E aí, ó, o isômero beta vai estar aqui com esse grupo hidroxila para cima, o isômero alfa vai estar com esse grupo hidroxila aqui para baixo, certo? Vamos dar continuidade aí para vocês verem, ó, a posição da hidroxila. Quando o grupo hidroxila, ele aqui na projeção de Fischer, essa aqui é a projeção de Fischer, que é a cadeia abertazinha. Quando as hidroxilas, elas estão à direita da projeção de Fischer, ó, onde aqui está passando a seta, lá na projeção de Haworth, essa hidroxila, ela vai estar, ó, apontada para baixo. Então, vamos pegar aqui um carbono para a gente ver. Vamos ver aqui o carbono 2. A hidroxila dele está na direita. Vamos procurar aqui o carbono 2 na beta-D-glicopiranose. Para onde é que está a hidroxila apontada? Para baixo. Igual está aqui no texto. Vamos olhar aqui o carbono 2 na alfa-D-glicopiranose. Está para onde? Para baixo. Então, se na projeção de Fischer a minha hidroxila ela está à direita, na projeção de Haworth ela vai estar para baixo. E se tiver à esquerda, nessa projeção de Haworth ela vai estar para cima, certo? Só fazer o contrário. Segundo ponto, a posição do grupo CH2OH terminal. Esse grupinho aqui, ó, que quando fica na cadeia cíclica, é como se ele ficasse, né, para fora da cadeia, ele fica para fora, ele não faz parte do anel por si, né, ele tá fora. Quando esse meu grupo aqui, ó, projeta-se para cima, ó, o grupo CH2OH terminal projeta-se para cima no enantiômero D. Aqui ele não tá mostrando o enantiômero L, só tá mostrando o enantiômero D. Então, ambas as formas aqui está para cima. Se a gente estivesse vendo o enantiômero L, ele estaria para baixo, ó, no lugar onde está aqui esse hidrogênio. Estaria invertido, certo? Nos enantiômeros D está para cima, nos L's está para baixo. Por que a gente só está vendo para cima? Porque os dois aqui são D's, certo? E, por fim, a posição da hidroxila anomérica, que foi a que a gente acabou de ver. Quando a hidroxila do carbono anomérico de uma deexose, ela está no mesmo lado que o anel C6, ó, percebam aqui, essa hidroxila
a hidroxila anomérica, que é do antigo carbono da carbonila, lembra o carbono anomérico? Ela tá no mesmo ladinho aqui, ó, desse grupo terminal. Então, ela tá para cima, então a gente vai chamar essa projeção de beta. Quando essa hidroxila aqui tá no sentido contrário, né, tá na posição como se fosse invertida, em relação a esse grupo aqui terminal, eu vou chamar o isômero de alfa. Então, a alfa-D-glicopiranose, a hidroxila aqui na posição que faz ligação com o carbono anomérico, ela tá no lado contrário, né, como se fosse no sentido contrário desse grupo terminal, por isso que é alfa. Aqui, como ela tá no mesmo ladinho, eu vou chamar a projeção de beta. Então, aqui só para vocês realmente entenderem de onde é que vem cada letrinha, como é que a gente vai, como é que a posição na projeção de Fischer influencia na projeção de Haworth, certo? E aqui, para a gente entender, introduzindo um pouquinho a ligação glicosídica, a gente vai falar dos M-acetais e dos M-cetais. O que é que acontece? O M-acetal, quando se forma um M-acetal, eu vou ter aqui um composto derivado da reação, né? O M-acetal é um composto derivado da reação de um aldeído e de um álcool. Então, percebam, aqui a gente tem o aldeído. Como é que eu sei que é aldeído? O C-O aqui, ó, tá na extremidade da cadeia. Esse R1 tá indicando o quê? Uma cadeia de carbono genérica. Então, pode ser que seja um carbono, 2, 3, 4, 5, só para representar, certo? É algo genérico. E esse álcool aqui, quem é o álcool? É o grupo hidroxila que faz uma ligação com o carbono saturado. Então, esse R2 também está representando um carbono que pode estar muito bem ali numa cadeia, né, com vários outros carbonos. Então, o álcool é o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Quando esses dois reagem, a gente tem a formação do M-acetal. O que é o M-acetal? Tá bem aqui, ó. Quando um carbono, ele vai estar ligado simultaneamente a uma função hidroxila. Então, tá aqui a minha função hidroxila, ó. O grupo OH ligado a um carbono saturado, ou seja, que só faz ligações simples, e ligado a um grupo alcoxi. No caso, o grupo alcoxi, ó, vai ser esse daqui, que é o grupo alcoxi. É quando eu tenho um grupo alquil, ou seja, uma cadeia de carbono e hidrogênio, que está ligada a um átomo de oxigênio. Então, esse aqui é o meu grupo alcoxi, ó. Eu tenho o oxigênio ligado aqui a toda uma cadeia de carbonos e hidrogênio. Isso é o M-acetal. Então, percebam, esse carbono aqui da beta-D-glicopiranose é um M-acetal. Ele é simultaneamente ligado a um grupo, ao grupo hidroxila, né? E ao grupo alcoxi, esse oxigênio ligado à cadeia carbônica, certo? Cadeia de carbonos e hidrogênio. Esse M-acetal, ele pode continuar a reação, ele pode continuar reagindo com um álcool, com outro álcool e formar um acetal. Aí aqui o acetal, no caso, ó, já não tem mais a ligação com a hidroxila. Percebam que quando essa reação continua, essa hidroxila aqui, ó, o hidrogênio vai ser substituído e eu vou ter aqui, no caso, né, um outro radical, uma cadeia de carbonos qualquer, certo? E aí aqui é para mostrar para vocês que a ligação glicosídica seria justamente esse M-acetal, né, um monossacarídeo ali que tem um M-acetal, que vai reagir com um álcool, ou seja, um grupo hidroxila que está ligado a um carbono saturado. Reparem aqui nessa ligação, ó, a gente tem alfa-D-glicose, porque alfa, ó, a hidroxila está no sentido contrário do grupo aqui terminal. Por que aqui é beta? A hidroxila aqui, ó, tá no mesmo sentido, né? Tá para cima, no mesmo, tá pertinho. Então, aqui nessa reação, esse M-acetal aqui, esse carbono, ele vai reagir com esse álcool aqui, esse grupo hidroxila que tá ligado a esse carbono saturado. E aí vai se formar aqui, ó, um acetal. Lembra que eu falei para vocês, ó? O acetal, ele não tem mais o grupo hidroxila. Então, esse grupo hidroxila que estava aqui, ó, ele se perdeu. Não tenho mais, certo? Tranquilo? Ficou aqui, ó, o hidrogênio e ficou esse oxigênio e esse outro oxigênio, igual tá aqui, certo? E bem aqui, reparem, nessa extremidade ficou um M-acetal, igual tava aqui, ó. Essa extremidade aqui é um M-acetal. E a gente vai falar agora
da importância desse amiacetal. Por quê? Quando esse grupo hidroxila que está ligado ao carbono anômero, ou seja, o grupo hidroxila aqui do carbono anômero, quem é o carbono anômero? O antigo carbono da carbonila, que reagiu lá com aquele oxigênio da hidroxila para fechar ali a cadeia. Quando esse grupo hidroxila aqui, ligado ao carbono anômero, ele não está envolvido em uma ligação, esse anel aqui ele pode se abrir e esse glicídio ele pode agir como um agente redutor. O agente redutor, ele oxida. Como assim? Agente redutor, ele vai fazer com que ele vai perder elétrons para que alguém ganhe, ou seja, ele está promovendo a redução de um outro elemento. E para que esse elemento seja reduzido, ele está oxidando, certo? Então, esse glicídio, né, depois que a cadeia fica aberta, por conta aqui dessa hidroxila do carbono anômero, que está livre, né, que não está envolvido em nenhuma ligação, esse glicídio vai poder atuar como agente redutor. O que é que acontece? Os grupos aldeídos, eles podem ser oxidados. Então, os monossacarídeos, que são classificados como aldoses, quando esse grupo hidroxila está nessas condições aqui que eu acabei de falar, eles podem atuar como agentes redutores, ou seja, eles podem ser oxidados, eles podem perder elétrons, e se ele perder o elétron, alguém vai ganhar, certo? Só lembrar, oxidar, perder elétrons, reduzir é ganhar elétrons. Se eu sou um agente redutor, eu perco o elétron e faço alguém, consequentemente, ganhar esse elétron. Por que isso ocorre com os aldeídos, né? Eles são menos estáveis do que as cetonas, então eles são mais suscetíveis a esse processo. As aldoses, elas também podem ser chamadas de açúcares redutores. Como a gente está falando, né? Aldoses também podem ser chamadas de açúcares redutores. O que eu queria falar aqui era a cetose. A cetose, elas também vão poder ser chamadas de açúcares redutores por causa da isomerização. Então, eu acabei de falar que o aldeído é menos estável do que a cetona. Só que as cetoses, elas podem se transformar em aldoses pelo processo de isomerização. Então, de modo geral, acaba que qualquer monossacarídeo, né, nessa condição aqui que eu falei do grupo da hidroxila do carbono anomérico, nessas condições vai poder atuar como um açúcar redutor. E vale lembrar que nem todos os disacarídeos, agora que a gente não está falando dos monos, mas dos disacarídeos, alguns podem atuar como glicídios redutores. Esse aqui é um exemplo, ó. A maltose pode atuar como um glicídio, um disacarídeo, pode ser considerado redutor, porque essa hidroxila aqui do carbono anomérico, ela não está envolvida em nenhuma ligação. Então, nesse caso aqui, pode ser considerado redutor. Mas alguns disacarídeos não, que é o que a gente vai ver aqui, ó. No caso da sacarose. A sacarose, ela não é considerada um açúcar redutor, porque os grupos redutores dos monossacarídeos vão estar envolvidos na ligação glicosídica. Então, o carbono 1 da glicose e o carbono 2 da frutose, que seriam os carbonos, né, que poderiam estar envolvidos ali nesse processo, eles estão envolvidos em ligações. Já no caso da lactose, ó, olha quem está aqui disponível, né? A lactose com o carbono 1, esse carbono aqui, ó, não está numerado, mas é esse bem daqui. Tá com esse carbono aqui livre, não está envolvido em nenhuma ligação. Então, essa hidroxila aqui está sujeita, né, a esse processo de oxidação, certo? Como eu tinha falado para vocês, tanto lá nas proteínas, né, especificamente os aminoácidos, como aqui nos carboidratos, a gente ia ver essa questão dos centros assimétricos. Então, não vou repetir toda a explicação, né, já dei até uma pincelada novamente, mas vejam lá na aula de proteínas. Os monossacarídeos, eles também têm centro assimétrico, esse carbono assimétrico, e possuem até mais de um. Lá nos aminoácidos, cada aminoácido só tinha um centro assimétrico, né? Tinha aqueles até que não tinham, porque os 4 ligantes não eram diferentes, que era a exceção. Só que aqui não, todos os monossacarídeos, com exceção da dihidroxiacetona, todos eles vão ter um ou mais átomos de carbonos assimétricos, certo? Todos os monossacarídeos, com exceção da dihidroxiacetona, contêm um
ou mais carbonos assimétricos. E, portanto, vão ocorrer em formas isoméricas opticamente ativas. Aí você está me perguntando, qual é o carbono que eu vou considerar como o centro assimétrico para eu dizer se é o enantiômero D ou se é o enantiômero L, né? Como é que eu vou saber? Aqui é a formulazinha, ó, para a gente descobrir quantos estereoisômeros tem. Eu vou pegar uma molécula com N centros quirais, pode ter 2 elevado a N estereoisômeros. Então, o gliceraldeído tem